Olá pessoal, eu sou Jefferson Rocha e este é o Teologia com Café, seu podcast teológico. Hoje nós entraremos dentro do Evangelho de Mateus, falaremos sobre a genealogia, falaremos sobre o nascimento de Jesus, falaremos sobre o pregador do arrependimento João Batista, isso e muito mais no episódio de hoje. Pessoal, quero falar aqui para você que está pensando em fazer um podcast de uma ferramenta que ajudará a tirar esse projeto do papel. Já ouviu falar do Anchor? Se você nunca ouviu falar sobre o Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. Primeiramente, o Anchor é gratuito, é isso mesmo. Nele existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar o seu podcast diretamente do seu telefone ou até mesmo do seu computador. Depois de gravado o teu podcast, o Anchor distribuirá seu podcast para você, para que possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muitas outras ferramentas de streaming, tá? Você também pode monetizar o seu podcast sem ter audiência mínima. É isso mesmo, o Anchor é tudo o que você precisa para fazer um podcast, em um único lugar. Tá? Então, neste momento, faça o download do aplicativo gratuito do Anchor ou acesse anchor.fm e comece hoje o seu podcast. Mateus ele traz no seu evangelho, através da genealogia, que Jesus ele era filho de Davi, assim como ele também era filho de Abraão. Sabemos que para um judeu herdar uma herança, ele precisava provar que pertencia a uma determinada tribo. Assim, para este modo serve a genealogia de Jesus. A promessa que Deus havia feito para Abraão é que através de Isaac, todas as nações da terra seriam abençoadas. Isaac ele gera a Jacó, que depois tem o seu nome mudado para Israel, o do qual vem Judá e seus irmãos, que assim se divide as 12 tribos de Israel. Judá foi a tribo de onde o Messias veio. Depois a Bíblia vai nos dizer, nos versículos 3, que Judá gerou a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom a Arão. A história de Judá e Tamar tem a nos mostrar que Deus ele realiza o seu propósito mesmo com os erros dos homens. Sabemos que Tamar ela se envolveu com o seu sogro Judá, o qual veio a nascer assim Pérez e Zerá. Deus ele não oculta isso e Mateus também não oculta isso ao escrever, deixando claro a autenticidade da Bíblia. Arão, aqui descrito no versículo 3 e no versículo 4, não é o Arão o sacerdote, mas Elisabe, filha deste Arão, a qual é mencionado aqui, também tem um irmão que é o Nasson, que era cunhado assim do sacerdote Arão, a qual se casa com a Elisabe, filha deste Arão. No versículo 5, a Bíblia nos diz que Salmão gerou a Boaz, Boaz de Rabi, e Boaz gerou a Obed de Rute, e Obed gerou a Jessé. Aqui nós temos duas mulheres estrangeiras no meio da linhagem de Jesus. Raabe, a prostituta, a qual nós sabemos que no cerco de Jericó guardou os espias, né? E assim foi preservada por eles. Temos Rute, também a Moabita. Indica assim que Deus ele não se limitava a homens e nem também somente a Israel. Versículo 6 nos diz que Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, de quem havia sido a esposa de Urias. Aqui Davi, nós olhando para a história dele, vemos que ele é o maior rei de Israel, que apesar de seus erros, ele recebeu a promessa de Deus, de que um herdeiro reinaria
para sempre. Aqui nós vemos um exemplo de misericórdia, aqui nós vemos um exemplo do perdão de Deus, que embora o erro de Davi, como nós vemos no Salmo 51, a sua oração, o erro de Davi não ofuscou o propósito de Deus através da sua linhagem. Versículo 7 nos diz que Davi gerou a Salomão. Salomão, sendo ele o mais rico e mais sábio rei da história, nós vemos que o seu envolvimento com muitas mulheres o corrompe. A sabedoria não o priva de se corromper. Como fruto da desobediência de Salomão, Deus ele tira o trono do seu filho Roboão, mas ele não tira por completo por amor a Davi. Então nós temos aqui uma divisão no reinado de Israel. Israel torna-se o reino norte e Judá passa para o reino sul. No reino norte nós não temos nenhum rei fiel na história. Já no reino sul nós temos 8 reis fiéis. Versículo 8, 7, Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou assim então a Josafá, e Josafá a Jorão, Jorão a Osias. Josafá aqui, ele é um dos mais importantes reis depois de Davi. Ele reconquistou, ele fez o reino se levantar de novo mais uma vez, e assim ele gera Jeorão. Mas entre o Jeorão, e Uzias, houve 3 reis entre eles, que era Acasias, Joás e Amazias, a qual Joás e Amazias foram fiéis. Aí Uzias entra na história. Uzias ele reconstrói Judá, ele recupera a independência e a lealdade de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Uzias ele gerou a Jotão, e Jotão a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Josias, o filho de Ezequias, a qual no versículo 10 aparece, que era filho de Amon, a qual era filho de Manassés, e Manassés era filho de Ezequias. Josias aqui, o povo proclama ele rei, após o povo matar os conspiradores do reino. Nós vemos que a linhagem anterior a Josias era corrompida, mas Josias, ele, através do seu reinado, se torna o 3º mais importante rei da história de Judá, vindo posteriormente somente a Josafá e assim também ao rei Davi. Depois de Josias, nós temos o filho dele, Jeconias, e os seus irmãos, que foi um tempo aproximadamente até a deportação da Babilônia. Vemos que o rei do Egito, ele destrona Joacás, que era filho, qual era descendente, era o primogênito a herdar o reino. Eles destronam Joacás e proclamam Eliaquim como rei de Judá, a qual Eliaquim lá na frente ele muda o seu nome para Jeoaquim, a qual também é o mesmo sufixo que Jeconias, a qual aparece aqui. Depois deste período, nós voltamos, e a Bíblia volta somente após a deportação da Babilônia, mostrando que Jeconias ele gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel ele foi o primeiro governador de Judá após o exílio babilônico. Ele é aquele que lidera o povo para a construção do templo em Jerusalém. Após esse período de Zorobabel, entra o período de 400 anos, onde Deus ele não inspira nenhum homem a escrever nada, onde Deus ele não levantou nenhum profeta. Depois de Zorobabel, não há mais informações sobre os descendentes de Jesus. A narrativa ela muda
porque ela vai continuar dizendo assim: Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E aqui nós entramos no versículo 16, que Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A narrativa aqui ela muda para indicar que José ele não era o pai legítimo de Jesus, mas perante a lei ele era, o que o tornava Jesus o legítimo descendente de Davi. Aqui no versículo 17, a Bíblia vai nos dizer que, portanto, todas as gerações de Abraão até Davi são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia são 14 gerações. E da deportação da Babilônia até Cristo são 14 gerações. Acredita-se aqui que é uma referência ao nome de Davi, a qual em hebraico significa o número 14. Vemos aqui que de Abraão a Davi, Deus levanta homens e mulheres escolhidos para formar a nação de Israel. De Davi até o exílio, Deus levanta homens e mulheres para governar a nação. Do exílio até Cristo, tem homens e mulheres escolhidos para preparar a nação para a vinda do Messias. No versículo 18, nós vemos que o nascimento de Jesus se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José ou dada em casamento a José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. A genealogia ela tem o propósito de nos mostrar a humanidade de Jesus. Já a partir deste momento, o nascimento nos mostra assim a sua divindade. No versículo 19, diz que José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a colocá-la em secreto. Os noivos, na cultura, eles eram comprometidos e assim eles eram chamados já de marido e chamados de esposa. A lei ela permitia que o homem questionasse a virgindade da sua esposa. Se assim acontecesse, o homem poderia anular o casamento e a repreensão para isso, a condenação para isso era a morte por apedrejamento à mulher. José ele estava pensando em anular o casamento, a qual entramos no versículo 20 do capítulo 1, a intervenção divina. Capítulo 1, versículo 20 diz: mas enquanto José pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em um sonho dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que está nela é concebido do Espírito Santo. Aqui a intervenção divina era para mostrar que havia uma promessa na descendência de José. Havia uma promessa que iria se cumprir em Cristo da sua descendência. E José, ele quando ele ouve essas palavras do anjo, José, filho de Davi, ele começa a se lembrar dessa promessa que a sua linhagem tinha, que o Messias viria da linhagem de Davi, e ele assim era dessa linhagem. Versículo 21 nos diz que ela daria à luz a um filho e chamaria o seu nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. Jesus, Yeshua, significa Josué, que também é Salvador, né? Ou seja, Javé é a nossa salvação. Ou seja, José estava vendo e ouvindo do anjo que o filho que estava no ventre de Maria era aquele que iria salvar o seu povo. Versículo 22 nos diz que, ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão o seu nome de Emanuel, que interpretado é Deus conosco. Aqui a citação é a Isaías, capítulo 7, versículo 14, a qual nos mostra que uma virgem conceberia um filho e que seu nome seria Emanuel, ou seja, Deus viria até nós, Deus, ele habitaria conosco. No versículo 24, José, ele se levanta de um sono e fez assim como o anjo tinha ordenado, e tomou para ele assim a sua esposa. Aqui nos mostra que José ele tinha um relacionamento sincero com Deus, porque não é qualquer um para entender que um sonho realmente era uma visão de Deus.
Então no versículo 25 nós vemos: e não a conheceu até que ela gerou o seu primogênito e chamou o seu nome de Jesus. Aqui o propósito deste versículo é mostrar que eles não tiveram relações antes deste nascimento de Jesus, ou seja, eles se guardaram até o dia do nascimento. E aqui nós vemos que eles registram legalmente Jesus como filho de José e assim também como filho de Maria. Capítulo 2, o evangelista Mateus ele começa dizendo que quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios ou alguns magos vieram do Oriente para Jerusalém. E nós vemos que continua dizendo assim: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente e assim viemos para adorá-lo. E quando Herodes ouviu essas coisas, ele ficou preocupado e toda Jerusalém com ele. Porque Herodes era conhecido sendo o rei dos judeus. Ele fica conturbado quando ele sabe que há outro rei vindo ao seu encontro, a qual ele achando que ia tomar assim, que era uma ameaça para o seu reinado. No versículos 4, 5 e 6 diz assim: disseram-lhe em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, pois de ti virá um governador que há de governar o meu povo Israel. Aqui a profecia citada é Miqueias capítulo 5, versículo 2, que embora Belém fosse considerada as menores, a menor entre as capitais de Judá, dela viria o governador de toda Israel. Então, quando Herodes ele sabe disso e ouve isso, ele chama os homens sábios em particular e ele pediu que eles falassem o tempo em que a estrela tinha aparecido, ou seja, ele queria a partir daquele momento ter uma precisão da idade que Jesus estava naquele momento. No versículo 8, ele os envia para Belém e diz o seguinte: vão, perguntem diligentemente pelo menino, e quando achares, tragam-me a palavra novamente para que eu também vá e adore. Aqui Herodes está usando a sua simpatia com os magos, com os sábios, para que eles voltassem e dissessem para ele onde estava o menino, né? Não porque ele queria adorar, mas porque ele queria fazer algo além disso. Nós vemos aqui que Herodes ele deu mais crédito a essa profecia do que os próprios fariseus, do que os próprios escribas que sabiam da lei, a qual Herodes assim não sabia. Nos versículos 9 e 10 diz assim: tendo eles ouvido o rei, partiram, eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles até chegar e parar sobre o lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo. Ou seja, aqui a citação à estrela era algo que para eles era algo extraordinário, porque não era algo que era visto todos os dias, ou seja, a estrela não aparecia a todo momento. Então para eles, esse era o sinal, uma estrela que aparecia, que não tinha o costume de aparecer. No versículo 11, quando entraram na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram. E abrindo os tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqui há 3 indicações ao Messias. O ouro indicava a sua realeza, o incenso indicava a sua divindade, a mirra indicava assim o seu sacrifício, o sacrifício que o Messias viria a oferecer. Então, quando eles levaram esses presentes, também era um sinal de provisão para a família, porque o ouro eles poderiam usar para se refugiar, o incenso, a mirra, para assim os manter no caminho até o menino se estabelecer.
E sendo avisado por Deus, os magos, para não retornarem para Herodes, eles partiram para a sua terra por um outro caminho. E tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em um sonho a José, dizendo: levanta-te, toma-te o menino e a sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te informe, pois Herodes há de procurar o menino para matar. Nós vemos aqui que Deus fala novamente com José em um sonho. As atitudes de José mostra o porquê ele foi escolhido para proteger o menino, o porquê que Deus colocou ele como o pai humano de Jesus, porque José ele se colocava à disposição para proteger o menino de todo mal. Versículo 15, nós vemos que e lá permaneceu até a morte de Herodes, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, pelos profetas, dizendo: do Egito chamei o meu filho. Aqui a citação é ao profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1. No versículo 16, Herodes ele viu que foi enganado pelos homens sábios, ele se irrita e manda então que matasse todos os meninos que haviam em Belém, em todas as suas fronteiras, ou seja, nas regiões, meninos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente queria dos homens sábios. Ou seja, ele faz um cálculo com base no aparecimento da estrela, ele calcula 2 anos de diferença. Então se cumpriu o que foi dito aqui pelo profeta Jeremias, Jeremias 31:15, aí aqui a Bíblia faz a citação: ouviu-se em Ramá uma voz, lamentação e choro e grande pranto, Raquel chorando por seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existem. Então Herodes, ele após este acontecimento, Mateus ele volta a dizer que Herodes ele morre, e eis que um anjo do Senhor aparece a José em um sonho no Egito. Herodes ele morre, ele vive entre 37 a 4 antes de Cristo. Então, ou seja, Jesus ele não nasce em 0 antes de Cristo ou 1 depois de Cristo. Ele nasce entre 4 e 6 antes de Cristo. Dionísio é aquele que faz o calendário, e os cálculos que hoje se fazem mostram que Dionísio errou de 4 a 6 anos de diferença. Então, Mateus ele volta dizendo que o anjo mais uma vez aparece para José num sonho e diz para ele: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que buscavam pela a vida do menino. Aqui os que buscavam é muito comum do termo grego usar o plural para algo único, né? Então ele usa os que buscavam, se referindo àquele que buscava matar. A Bíblia diz que José ele toma Maria, toma o menino e se levanta e vai para a terra de Israel. Mas ele ouve que Arquelau reinava na Judéia, ou seja, no lugar do seu pai Herodes. Ele temeu ir para lá, mas avisado por Deus em sonho, desviou-se para as partes da Galileia. E ele veio e habitou em uma cidade chamada Nazaré, para que se pudesse cumprir o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então ele ouve que Arquelau ele também era mau como seu pai Herodes, e ele teme. Mais uma vez, as atitudes de José mostrou porque ele foi escolhido. E então ele vai para a cidade, para as regiões da Galileia, para uma cidade mais precisamente chamada Nazaré. Jesus ele passa a sua infância em Nazaré. Nazaré Nazaré é a cidade desprezada, o qual diz que o Messias seria desprezado, ao qual nós vemos lá na frente muitas citações disso, dizendo que ele era nazareno, uma citação à cidade desprezada. Mas Nazaré ela também é referido como ramo, como renovo, a qual nós vemos muitas citações dos profetas falando sobre que ele levantaria como renovo, né, como raiz de uma terra seca. Então nós vemos aqui no capítulo 2 que Deus ele escolhe coisas improváveis, pessoas improváveis, lugares improváveis, simplesmente para realizar assim o seu propósito.
No capítulo 3, começa a narrativa do evangelista Mateus, dizendo já: naqueles dias veio João Batista pregando no deserto da Judéia. Que dias são esses? Nos dias de afastamento de Cristo, onde o último capítulo deixou. Ali aparece João Batista, 6 meses antes de Jesus aparecer. Ele aparece pregando algo difícil de se ouvir, dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus tem se aproximado. Aqui João Batista ele usa o termo arrepender-se, ou seja, voltar atrás com as suas atitudes, mudança de mente. Aqui tem uma conexão com a salvação, ou seja, porque o reino dos céus tem se aproximado. Essa frase é usada somente neste peculiar e judaico evangelho de Mateus, quase 30 vezes, seguindo assim pela grande visão de Daniel, do Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu o ancião de dias, para receber a sua vestidura em um reino mundial. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Ou seja, um reino para o qual o arrependimento era essencial para se preparar espiritualmente. A libertação do pecado aqui é a grande bênção deste reino. Mateus capítulo 1, versículo 21, a qual nós mencionamos já. Essa libertação só seria valorizada para quem o pecado é um fardo. Jesus ele usa isso e fala em Mateus capítulo 9, versículo 12. O trabalho de João aqui era despertar o povo, despertar no povo esse sentimento de arrependimento e manter a esperança de um remédio rápido, um remédio precioso que se viria através do arrependimento. No versículo 3 aparece que: porque este é o enunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos as suas veredas. Aqui também é uma citação ao profeta Isaías, a voz de um clamando no deserto, ou seja, João Batista ele é a voz, mas o clamor não é dele, o clamor é o que vem ecoando, preparando um caminho. Os 4 evangelhos eles trazem essa frase de João Batista, indicando que, assim como os grandes da terra, os grandes que foram levantados da terra, o rei dos reis não seria diferente. Ele deveria de ter a sua aproximação proclamada, o seu caminho preparado. Ou seja, aqui ele chama para se tirar do caminho, ou seja, todos os obstáculos, seja público, seja pessoais, seja externos ou internos, toda a obstrução para revelar ao mundo a salvação de Deus nele, cujo ele seria assim o Salvador deste mundo. Versículo 4, Mateus ele vai trazer a biografia deste evangelista que vem surgindo. Diz que João ele tinha suas vestes de camelo, ele tinha um cinto de couro em torno dos seus lombos, e seu alimento era locustas e mel silvestres, ou algumas versões traz como gafanhotos. E ele vinha, então vinha a ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região do Jordão. Aqui a citação é 2 Reis capítulo 1, versículo 8, se referindo também à vestimenta de Elias. Essa vestimenta de pele de pelos de camelo, ao cinto de couro, essa dieta de mel silvestre, de gafanhotos, assim também como o grito no deserto de João Batista, lembraria muito os dias de Elias. O clamor deste grande pregador do arrependimento trouxe grupos penitentes e espectadores ansiosos. Nós vemos aqui que vinham a ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região do Jordão. Eles vinham porque eles eram batizados no Rio Jordão, confessando assim os seus pecados, ou seja, isso era um selo público, era uma demonstração de libertação do pecado. Eles estavam dispostos a se entregarem para a libertação dos pecados. Eles estavam ali se libertando do seu erro, se libertando do pecado, se arrependendo, também com uma expectativa da vinda do libertador e pronto assim para recebê-lo quando ele aparecesse. O batismo aqui ele choca aqueles que estão em volta, mas ele tinha realmente essa intenção de chocar, que os fariseus, os saduceus, eles vinham,
Mas quando os saduceus e os fariseus eles vinham até onde João estava batizando, João ele tinha uma mensagem diferente também para eles. Ele diz: geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? João Batista ele usa uma referência a víboras, acusando os religiosos de serem eles os envenenadores da nação de Israel. Ele diz para eles: apresentem frutos dignos de um verdadeiro arrependimento. Ou seja, está na hora de o arrependimento de vocês produzir frutos que demonstrem o arrependimento de vocês. No versículo 9, João ele aparece dizendo assim: não pensais em dizer dentro de vós mesmos, temos a Abraão por nosso pai, pois eu vos digo que Deus pode, dessas pedras, levantar também filhos de Abraão. João aqui ele diz para eles não se lisonjearem com a falsa ilusão de que Deus tem por necessidade deles para cumprir a promessa. João ele diz para eles de uma forma bem clara e com um tom de sarcasmo: Deus ele é capaz de levantar dessas pedras descendentes de Abraão, assim como Abraão foi levado ao seu túmulo. Ele entra no versículo 10 falando de um julgamento. Ele diz: e também agora está posto o machado à raiz de toda árvore, pois toda árvore não produzindo frutos bons é cortada e é lançada no fogo. João ele fala de um julgamento iminente. Aí ele fala de uma ira também. Ele fala no final do versículo 10 sobre o lançar no fogo, ou seja, uma expressão de ira, de jogar com força. Ou seja, o fogo seria o castigo, o machado seria usado para cortar, mas o fogo seria o castigo em que eles seriam lançados. No versículo 11 e 12, João ele entra dizendo que eu batizo com água para o arrependimento de vocês, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujos calçados eu não sou digno de carregar. Ele assim vos batizará com o Espírito Santo, ele assim vos batizará com fogo, cuja a peneira está em suas mãos. Ele limpará cuidadosamente a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo indestrutível. João ele fala que a pá está pronta para ser usada. A pá aqui seria para separar o joio do trigo. A eira, ou seja, a igreja visível. O trigo, os santos de coração verdadeiro. O celeiro, o reino do Pai, a qual Jesus ele usa a parábola do joio e do trigo em Mateus 13 para explicar muito claro sobre o reino do Pai. A palha aqui é os religiosos sem valor espiritual, sem caráter, ou seja, eles seriam lançados num fogo contínuo, um fogo inextinguível, um fogo que nunca se acabaria. Então Jesus ele foi da Galileia para o Jordão para ter com João, para assim ser batizado com ele. Aqui todos os 30 anos de Jesus em privacidade estava prestes a acabar. Sem dúvida, este é o passo profundo que interessa todo o céu, desde o primeiro que o trouxe no nascimento. João, quando ele vê Jesus, ele reconhece que Jesus ele não precisaria de purificação. João ele diz para Jesus: eu é que necessito ser batizado por ti, você vem a mim? Mas Jesus ele responde com humildade dizendo: deixa que assim seja, por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então assim ele o consentiu. Ou seja, João ele reconhece que Jesus não precisa de purificação, mas antes ele como servo. Mas ele ouve as palavras de Jesus e ele cede assim a maior autoridade com humildade. Aí a Bíblia vai terminar nos dizendo aqui nos versículos 16 e 17: e Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Aqui acreditamos que somente Jesus, com exceção de João, o honrado servo, viu a pomba descendo. Aparentemente os espectadores não viram nada.
A pomba é de uma forma corpórea, a qual o evangelista João nos diz também em João capítulo 1, nos versículos 32 ao versículo 34, que diz assim: João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e testemunho de que este é o Filho de Deus. Ou seja, provavelmente João viu, assim como ele ouviu as palavras que do céu ecoou: este é o meu Filho amado, em quem minha alma se agrada. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Lembrando que temos o link na descrição para você se tornar apoiador deste podcast. Os apoiadores receberão materiais exclusivos, e-books exclusivos, podcasts exclusivos. Agradeço a Deus por você que está nos ouvindo. Compartilhe com os seus amigos essas mensagens, seja agentes do reino nessa terra. Voltaremos na semana que vem, se assim nos permitir Deus. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.